texto. Ela vai procurar um sinal legal lá na casa dela. Enquanto isso, a gente vai lá no texto, beleza? Então, anota aí. Isaías 44, 2. Isaías 44, 2. Uma versão diz assim: eu sou o seu criador. Você está sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Eu sou o seu criador. Você está sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Olha isso. O Senhor é o teu criador e você está sobre os cuidados dele. Você está sobre os cuidados de Deus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Uma outra versão diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. O Senhor te ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, a quem eu escolhi. Quem é escolhida de Deus aí? Diga, eu. Só tem escolhida de Deus aqui, ok? Então hoje eu quero falar contigo sobre esse tema. Você não é um acidente. Você, minha linda, não é um acidente. Você não é um acidente, você não está nesse mundo por um acaso. Você não é um acidente. Diga aí, eu não sou um acidente. Coloca aí, eu não sou um acidente. Eu não sou um acidente, ok? Cláudia voltou aí, ó. Você não é um acidente, seu nascimento não foi um erro, ok? E aí, Cláudia? Tô aqui. Oi, minha linda, tá me ouvindo? Cláudia, tá me ouvindo, amor? Agora tô. Vai dar certo. Oh, agora vai. Tá. Tá bom Então pra você? Travando? Como que tá o áudio? Tá bom pra mim aqui. Tá bom. Então, eu estava falando, você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro, um oportuno, não foi. A sua vida não é um acidente da natureza. Então, como você está dizendo aí, eu não sou um acidente. Você pode estar aí, eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a tua história de vida, a tua história de nascimento. Algumas aqui eu conheço porque eu sou pastora, mas outras eu não conheço, não sei qual é. Wi-Fi, tá? Vai dar certo. Só Tá bom, meu amor. um minutinho. Vai, meu amor. Então você não é um acidente, ok? Você não é um erro. Você não é um erro. Pode ser que seus pais não te planejaram. Eu tenho falado isso já há 2 lives, ok? É minha pegada é essa questão da paternidade, da cura na paternidade. Eu vivi isso. Então eu creio que Deus vai fazer isso com muitas vidas em nome de Jesus. Então pode ser que você tenha um histórico desse, de uma rejeição, de não ter sido programada, de não ter sido desejada. E você pode até ter ouvido essa frase: você foi um acidente. Nós não estávamos esperando por você. Eu quero te dizer que o Senhor não te fez por um acidente. Ele te planejou, ele te desejou, ok? Você não é um acidente. Muito antes de você ser concebida ou concebido pelos seus pais, você foi concebida na mente de Deus. Você foi concebida na mente de Deus. Deus te planejou. Deus desejou você. Deus desenhou a tua história, ok? Você pode estar dizendo para mim, pensando aí, mas pelo amor de Deus, que história é essa que ele planejou para mim? Que Deus é esse? Só eu sei da minha história. Tudo que você passou foi só um processo para te aproximar dele. Amém? Foi só um processo para você se achegar a ele, para você o conhecer. Então, a sua vida não é um acidente. Não é. Você não está respirando, você não está viva nesse exato momento por sorte. Não. Deus te planejou. Então, essa noite eu estou aqui para te dizer que você não é um acidente. E eu convidei a Cláudia porque ela tem um testemunho poderoso de que ela poderia pegar
essa frase ou um histórico que você vai conhecer, eu vou deixar ela compartilhar, e você falar, e ela poderia ter pego essa situação e ter falado, meu Deus, por que que o Senhor fez isso comigo? Por quê? Mas ela não fez isso. E eu estou aqui para te dizer que você não é um acidente. Então, ele determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Ele determinou o teu fio de cabelo, ele determinou teus olhos, ele determinou tudo o que você é. Foi o próprio Deus, então você não é um acidente. Você não é um acidente, você é a obra perfeita de Deus. Você pode dizer aí, eu sou a obra perfeita de Deus? Diz aí no seu lugar, eu sou a obra perfeita de Deus. Diz em voz alta para o mundo espiritual ouvir. Amém? Aquilo que você comunica se torna uma verdade. Diz aí, eu sou a obra perfeita de Deus. Eu sou. Isso. Então, ele determinou cada característica sua. A Bíblia diz assim, ó, tu conhece por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como fui formado, parte por parte. Ei, parte por parte. Ele sabe o que ele fez com você. Parte por parte. Foi ele que desenhou cada detalhe. Cada detalhe. Ele não errou. Ele não dormiu na hora de te fazer, eu vou falar assim. Ele não errou. Ele acertou quando ele te fez. Ele acertou. Então eu quero te dizer, para que isso entre muito profundo no teu coração, para que isso se torne uma verdade. Tudo que eu comunico se torna uma verdade em mim. Então comunique isso. Eu não sou um acidente. Eu sou a obra perfeita de Deus. Eu sou a obra perfeita do meu Pai. Se ame do jeito que você é. Adore o Senhor do jeito que você é. Ok? Se ame mesmo da maneira que você é. Não se permita. Não se permita. Não se permita se rejeitar. Se rejeitar, se rejeitar. E não se permita que palavras, não se permita que históricos, como eu comecei a falar, pode ser que você cresceu ouvindo essa frase. Você foi um acidente. Eu quero te dizer que isso não é uma verdade. E que se isso se tornou uma crença em você, e essa crença se fortaleceu, e você tem esse sentimento profundo de rejeição, de auto-rejeição, eu quero te dizer que em nome de Jesus você não é isso. Você não é isso. Você não é uma pessoa que veio por um acaso, por uma obra do acaso. Você é a obra perfeita de Deus. Cláudia está entrando aí, vamos ver se agora vai. Foi, Cláudia? Agora vai, eu mudei de ambiente, a iluminação não está tão boa, mas tá vamos lá. ótimo. Vamos lá. Agora é guerra não mesmo. tá travando. Foi. Então, como eu estava falando, você não é um acidente. E eu chamei a Cláudia aqui porque eu conheci a Cláudia no processo do coaching. Nós fizemos a escola juntas, né? E dentro da escola a gente tem uma dinâmica, depois que a gente se forma, que a gente tem que aplicar o coach em alguém, né? E vice-versa. Você tem que passar pelo processo e você tem que aplicar. Eu já tinha fechado a minha meta do que eu faria, eu tinha uma meta estabelecida comigo e com a minha coach, que é a Lília, não sei se ela ainda está aí, e eu tinha estabelecido uma meta de pro bônus. O que é pro bônus? São pessoas que a gente vai abençoar. E eu tinha estabelecido essa meta. E já tinha fechado. E de repente aparece quem? Cláudia. Me chama e falou assim, olha, eu vi lá o seu histórico, me identifiquei muito, eu vi que você... Eu falei, tá bom. E a gente começou o processo. E da meta que eu tinha, hoje, eu só tenho consolidada a Cláudia. Olha isso. Cláudia está sendo aquela que está sendo fiel ali ao processo, indo até o fim, rompendo limites, né?
Eu falei um pouquinho dela aqui, do exercício que a gente fez em sala, que é o exercício da visão extraordinária. Ela tinha um desejo, um sonho, mas ela tinha uma crença limitante, né, Cláudia? E ela fez um desenho no papel, e esse desenho se tornou real. Mas eu trouxe a Cláudia aqui hoje para falar sobre um testemunho que ela tem de vida. Dentro desse texto que fala, eu sou o seu criador, você está sobre os meus cuidados, e mesmo antes de nascer. Eu li uma outra versão, Cláudia, você não estava aí, eu vou ler para você, que diz assim, ó, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Eu achei que essa versão caiu muito para você. E que o ajudará, não tenha medo. Então, eu trouxe a Cláudia para ela dar um testemunho para a gente, para ela compartilhar com a gente a história de vida dela. A Cláudia, ela é missionária, esposa de pastor, ela é formada em enfermagem, lembrei disso depois, né, Cláudia? Sim. Ela agora se formou em coach, ela tem um projeto, que no final a gente vai falar sobre o projeto, que é uma padaria solidária. Dentre todas essas funções, ainda é dona de casa e ela tem um filho cadeirante. E o meu primeiro atendimento com essa mulher, eu fiquei impactada com a história dela. Porque ela fazia 1001 coisas e ela era guerreira, que botava o filho no carro e ia levar o filho para fazer o processo. E eu convidei ela aqui para que ela compartilhasse com a gente essa história. Para que você, mulher que está aí do outro lado, e muitas das vezes usa de argumentos para não fazer a obra do Senhor, ou para não estudar, ou para não cair para dentro dos seus sonhos, ou para não viver aquilo que você tem como metas, objetivos, mas sempre você tem um argumento, eu não posso porque eu vou ter que acordar cedo. Já viu isso, Cláudia? Eu não posso porque eu sei o que, sei o que. Tantas desculpas. Tantas desculpas. Aí eu me deparei com essa mulher atendendo ela e eu falei, meu Deus, misericórdia das nossas vidas, que temos saúde, né? Não temos filhos saudáveis, que a gente não tem que nos lançar esses desafios, e tá ela aqui nova, é jovem, tem basicamente a minha idade, mas é uma guerreira. Então, Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história. Como foi essa história com o pequeno, que não é pequeno, que já tem 15 anos, né, Cláudia? 13 anos, meu rapazinho. Eu tenho outro também, o Eduardo, que é o mais velho, ele tem 15 anos, né? Mas, assim, eu falo que a minha expulsão da zona de conforto começou há 13 anos atrás, quando Deus me deu um presente, quando Deus me enviou um presente. Porém, naquela época, eu via esse presente, ele veio com um embrulho de dificuldade. Assim acontece muito na nossa vida. Sabe quando você ganha aqueles presentes assim? Acredito que todo mundo já ganhou, já fizeram uma pegadinha contigo de você ganhar um presente e você olhar para o embrulho e não dá nada, ou não gostar do embrulho, mas quando você vai abrindo, se depara com um presente maravilhoso que você ama. Então, foi comigo assim, há 13 anos, o Senhor me enviou esse presente, que é o meu filho Isaac. E naquele momento, para mim, era um embrulho de dificuldade. Eu olhava para aquele presente, porque quando veio o diagnóstico, eu me deparei com aquela dificuldade, e para mim seria um problema não por ele, mas eu me sentia inadequada, eu me sentia despreparada, eu me sentia incapacitada. Eu olhava para a situação e pensava assim, mas Senhor, é injusto. É injusto não comigo, mas é injusto com essa criança. Essa criança que precisa de cuidados especiais e vir parar na minha mão. Olha quem eu sou, porque bem isso que você falou no início, sabe? Muito acomodada, né? Na zona de conforto, não me preocupava, não tinha ambição, não tinha sonhos, expectativas espirituais. Sou cristã desde que nasci, mas assim, conhecia o Deus de ouvir falar, era um estilo de vida, todos os domingos, né? Quinta, ir para a igreja,
mas eu não tinha um Uhum. relacionamento com Deus, eu não conhecia o Deus que eu servia. E a partir desse presente foi quando começou o relacionamento com Deus. Por isso que eu falo que tudo se inicia em Deus. Foi a partir desse Amém. presente que Deus me expulsou. Expulsou. Eu falo que foi uma expulsão da zona de conforto. Porque aí eu me vi naquela situação e eu falei, e agora? E aí eu corri para os pés do Senhor. Eu falei, Senhor, já que o Senhor me mandou, então, Senhor, me prepara. Porque essa criança tão especial, tão maravilhosa, e eu, tão incapaz, tão inadequada, eu não sei como lidar com isso. E corri para os pés do Senhor e comecei a conhecer o Deus que eu ouvia falar dele desde criança. Comecei a mergulhar na palavra de Deus, que até então eu só pegava essa palavra quando eu ia para a igreja aos domingos. O pastor mandava abrir, eu lia, às vezes não entendia. Aí eu comecei verdadeiramente a me relacionar com esse Deus. E foi a partir desse relacionamento que começou brotar desejos no meu coração, sonhos, expectativas de crescer financeiramente, porque eu queria dar uma vida melhor para aquela criança. Aí eu prestei o vestibular, entrei para a faculdade, fiz a faculdade com muita dificuldade. E assim, muita dificuldade, com muitas lágrimas, viagens, cirurgias do meu filho e fazendo a Cláudia, faculdade. Sim, então você fez a faculdade de enfermagem já com ele. já com ele, foi a partir Olha aí, mulherada, já com desejo do ele. Senhor e brotou no meu coração um desejo de crescer, de desenvolver, de evoluir. E eu falei, não, eu quero estudar, eu quero estudar. E fui e consegui entrar na faculdade, fiz a faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei também a buscar, como eu disse, a palavra de Deus. Nessa época, meu Uhum, esposo fazia um curso de teologia, ele fazia uma faculdade, e eu comecei a pegar as apostilas dele, porque eu queria conhecer mais de Deus. Eu queria uhum, saber, conhecer aquele Deus que eu ouvia falar desde quando eu era criança. E foi aí que sim. eu criei intimidade com o lugar secreto. Hoje, carinhosamente, eu chamo de lugar secreto. As minhas amigas, né, tá até aí junto comigo, Rosimeire, Nayane, eu sempre Uau, compartilho com elas sobre o lugar secreto. Foi onde eu me desenvolvi, foi onde nasceram os meus sonhos e foi onde eu comecei a me importar com pessoas. Começou a nascer dentro de mim uma chama que ardia por pessoas, por me envolver com pessoas, porque até então eu ia para a igreja, mas não me envolvia, meu esposo já tinha cargo, já era já era muito desenvolvido na igreja em relação às pessoas, e eu, nada, né? Naquela zona de conforto. E eu comecei a me sim, envolver na igreja. A faculdade sim. também me ajudou, comecei a me envolver, me relacionar com pessoas que até então tinham um complexo de inferioridade muito grande, que há pouco tempo eu descobri a raiz disso, né? No coaching. Sim. E aí o que aconteceu? E eu fui evoluindo com muitas lágrimas, com muitas dores, porque só eu, minha família, minha mãe, Deus sabe o que nós passamos todos esses anos, né? Mas eu comecei a perceber, a desembrulhar, sabe? Esse Uhum, presente e comecei a encontrar os tesouros, que aquilo não era por acaso, que sim. aquele processo de metamorfose, né? Que eu estava ali me descobrindo de metanoia, ele me levou ao relacionamento com Deus, ele me levou ao relacionamento com as pessoas e me levou à busca por mais conhecimento, a sede por conhecimento da palavra de Deus, conhecimento intelectual. Eu comecei a ler livros, né? E aí, um belo dia, nós fomos convidados, há 6 anos atrás, nós fomos convidados para tomar conta de uma congregação. Para o meu esposo ser pastor da congregação que nós estamos hoje, Nova Barra Sul, minha linda família Nova Barra Sul. E aí começou outro processo.
Começou outro processo. E aí, o relacionamento com pessoas. Deus começou a me conectar mais de perto com pessoas. Deus colocou pessoas na minha vida para me desafiar, para me ensinar, para me aprender. Eu comecei a ter Nossas contato com nichas. outros problemas reais, porque até então era como se o mundo girasse só em torno do meu umbigo, né? Só eu que tinha problema. Mas aí eu fui percebendo, né, problemas reais de outras pessoas e me envolvendo, me relacionando. E isso, essa necessidade de se envolver com as pessoas, de ajudar pessoas, me despertou a buscar mais ainda, mais pela palavra de Deus, a estudar mais. Aí depois eu entrei, meu esposo saiu da faculdade de teologia, aí eu entrei porque eu queria mais, saber mais da palavra de Deus. Comecei a fazer cursos, né? Aí eu conheci o coach, comecei a fazer mentoria, ler muito, porque uma necessidade, surgiu a necessidade. E esse conhecimento que surgiu por essa necessidade de relacionar com pessoas, que surgiu quando eu comecei a relacionar com Deus, o relacionamento genuíno com Deus, por isso que eu falo que tudo começa em Deus. E esse Amém. conhecimento que eu estava buscando começou a me trazer o processo de metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente, comecei a enxergar as pessoas, a minha situação de uma forma diferente. E aí eu percebi, né, eu já estava aqui no Nova Barra Sul, eu percebi o propósito de Deus para minha vida. Aí eu comecei a me envolver, né, fora da igreja, com trabalho voluntário. Aí eu comecei a ir Epa, para o chegou. CAPS. Segura aí, Cláudia. Segura aí, Sim, Cláudia. Eu lembro que você falou num dos nossos processos que você sofreu muito com a questão da rejeição das pessoas com seu filhote, né? As pessoas, eu acho que foi isso, não lembro muito bem, mas que você viveu esse processo. Às vezes não, acho que não queria nem estar nos lugares por conta dos olhares, das rejeições, né? Não teve mais ou menos isso? Juliana, teve. Mas eu descobri depois, através do processo de coach, de Deus trabalhando na minha vida, que o preconceito ele começava aqui, ó, em mim. Aquela mãe super Isso, protetora, que isso eu aí, olhava para as pessoas, né? Há pouco foi. tempo eu descobri isso num livro, Foi um inclusive processo foi você que também me passou, nosso. Raiz de Rejeição, a Raiz da Isso, Rejeição. foi um E processo nosso. sim, que quando nós temos uma raiz de rejeição, a gente tem a nossa percepção, ela é deturpada, né? Então, assim, eu olhava para as pessoas, eu tinha a impressão que elas estavam olhando diferente para o meu filho, que elas estavam sentindo pena, que elas estavam cochichando sobre ele. Na verdade, eu acredito que não existia nada. As crianças tratavam ele muito bem. O preconceito maior, ele estava aqui. E nesse É, processo de transformação de mentalidade, né? Foi aí que eu conheci, há 2 anos atrás, eu conheci o coach através de uma amiga minha. E aí começou esse processo, né? De mudança de mentalidade. E aí eu fui percebendo que eu precisava de mudar, que as minhas emoções estavam deturpadas, que eu usava um óculos, né? Um óculos via o mundo de uma forma totalmente diferente do que realmente era, né? E aí eu fui descobrindo as raízes de comportamentos que até então eu não entendia. Eu falava, Senhor, por que eu ajo dessa forma, né? foi. Olha, Mesmo nesse gente, processo de metanoia, esse dia foi muito forte. Agora tô lembrando, tô acendendo aqui. Veio aqui, aí você estava falando, eu lembrei. E esse dia foi muito forte, quando a gente fez esse processo. Por quê? Porque ela se tornou aquela mãe super protetora, por conta da debilidade dele, né? E aí ela se tornou tão protetora, nesse dia a gente conversando, né? Existe até aquela coisa de como seria o futuro dele, na questão até de casamento, de relacionamento. Porém, ele
Ele é lindo, gente. Ele canta na igreja. Ele se Feliz. envolve nas coisas da igreja. Ela manda vídeo pra mim. A coisa mais linda. Se ela me autorizar, eu vou colocar um vídeo dele no meu story pra você ver. Pode A coisa mais, colocar. a coisa mais linda é ele adorando ao Senhor, sem dificuldade nenhuma. E é isso que ela está falando. No processo, nosso processo de coaching, nesse atendimento que eu estava fazendo com ela, houve essa identificação, né? A ficha caiu de que o problema não era as pessoas e nem ele. Porque às vezes também vinha isso, não era? Tipo assim, dele, como é que ele vai se sentir e tal. Mas o que tinha que ser tratado era ela, dela entender. Por mais que ela já estava resolvida com Deus, sabia que ele era um presente, que Deus confiou a ela, entregou a ela essa missão, mas a super proteção, né? Eu indiquei um filme numa live minha, que é aquele filme, até lembrei de você, Cláudia, é O Extraordinário. Eu acho que eu também já te indiquei esse filme. Sim, Né? Não maravilhoso. foi? Então, e aí é mais ou menos isso, né? Enquanto a mãe estava ali protegendo, protegendo, ele não viveu o processo dele de descoberta também, o processo dele de aceitação, porque cada um vai ter que passar pelo seu processo, não tem jeito, né? Com E aí, certeza, com certeza. e aí nós tivemos Juliana, e esse. por muitas vezes Deus falava comigo, sabe? O Senhor falava comigo que tudo que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido, todo esse processo era por conta do propósito que Deus tinha na minha vida. E às vezes eu pensava assim, Senhor, mas é injusto? Como assim? É injusto com essa criança? Por conta de algo que o Senhor tem na minha vida, né? E aí eu entendi que não, é aquilo que você estava falando no início. Nada é por acaso. Deus, ele não erra. Deus, ele não joga dados. Tudo foi planejado. Nós fazemos parte de um plano. Meu filho, ele faz Amém, parte de um plano. Ele veio na família certa, né? Ele veio amém, para a mãe certa. Ele veio me transformar, né? Porque amém, eu sou uma Cláudia antes do Isaac e depois do Isaac. Eu sou outra pessoa totalmente diferente. Então, através dele, através desse processo, eu acredito que eu estou aqui, plantada onde eu estou, na frente desse trabalho, liderando esse trabalho com meu esposo, porque pela forma que eu vivia, né, na zona de conforto. Então, foi a partir desse processo, foi a partir dele que eu despertei para um relacionamento com Deus, despertei, né, para o conhecimento da palavra de Deus, despertei para o relacionamento com pessoas, porque nós dependemos de pessoas, de se relacionar, nós aprendemos com pessoas, nós somos desafiados pelas pessoas, né? Deus usa as pessoas até para nos afiar, para nos lixar. Eu falo assim, falo para as minhas coaches também, que é como se nós fôssemos uma flecha, né? E Deus precisa de afiar essa flecha, para ela ficar bem afiada, para ela acertar o alvo. E Deus usa exatamente as pessoas para fazer isso conosco, né? E foi assim que aconteceu. Então, meu filho, hoje eu vejo o tesouro que ele é, o tesouro que esse processo trouxe para a minha vida, para a vida dele, para a vida da minha família, da minha mãe, do meu esposo, né? A maturidade que trouxe, as experiências que nós temos, né? E o ano retrasado, o Senhor, eu estava assim, por um momento com muito questionamento, sabe? Sobre o que estava acontecendo, sobre esse processo, porque ele começou a ter alguns problemas, precisou de fazer uma cirurgia. E eu comecei a questionar o Senhor. E aí, Juliana, eu tive um sonho muito interessante. Juliana, você me fala aí do horário, tá? Que daqui não tá tá. mostrando. Quando for para parar, Agora eu você acho que não me. tem mais hora. Eu E acho que aí, o agora que a que live. aconteceu? Vai, Tá bom. vai, pode Eu ir. tive um Estamos sonho, aqui. Juliana, o seguinte. Eu estava numa areia, no mar, sentada com meu filho, brincando na praia. E eu vi uma onda muito grande, uma onda se levantando. E eu pegava ele no colo e saía correndo, com medo daquela onda. E eu saía correndo e colocava ele em outro lugar, onde eu não via mais aquela onda. E quando eu achava que ele estava sã e salvo, eu olhava para ele, era como se abrisse um poço.
E depois que abriu aquele poço, vinha aquela onda inesperadamente e inundava aquele poço. E quando inundou aquele poço, o que que aconteceu? Por meu filho estar lá dentro, eu pulei. E quando eu pulei para salvar ele, eu comecei a resgatar vidas, bebês, crianças. E Uau! resgatava uma por uma, mas não era meu filho. E eu pulava de novo e resgatava Uau! outra criança. Quando eu olhei, Juliana, eram muitas crianças, muitas vidas. E eu pensava assim, Uau! mas e o meu filho? Glória Aí a quando Deus. eu olhei, tinha um anjo segurando meu filho. Ou seja, Ai, que essa lindo. tempestade, essa dificuldade, esse processo, ele me veio porque até então eu estava fugindo do propósito de Deus para minha vida. E esse processo, Deus me tirou da zona de conforto e me trouxe exatamente para onde Ele queria. O propósito de Deus na minha vida, para me importar com as vidas, para me importar com pessoas, para Deus me usar para resgatar as pessoas. E hoje eu entendo isso, sabe, Juliana? Eu olho para Ele e eu sei que foi através desse processo com Ele que nós estamos aqui, que eu faço o que eu faço hoje, que nós, eu e meu esposo, estamos na frente desse trabalho, que eu tenho essa paixão por vidas, por almas. Eu falo com as meninas do dia que nós saímos para a padaria solidária, que nós Vamos lá, fala um entregamos pouquinho da esses lanches. padaria. Então, Cláudia, olha só, você falou que esse Ah, processo, eu te parei naquela hora, você falou, nesse processo, Deus me deu um sonho, aí você ia entrar no projeto, né? Então, entra no projeto agora, pra gente chorar mais um pouquinho. Eu já tô ah, chorando aqui, minha cabeça, já conheço todas as histórias, mas... é Jesus, é só ele que faz isso. Tem uma amiga minha que eu sempre falo, ela tá até aí. Eu falo, minha irmã, tem tudo a ver com ele, tudo a ver com ele. Por isso que a gente precisa se voltar todos os dias para ele. Se nós estamos aqui, é por conta dele. E aí, Juliana, Amém. o que aconteceu? Nesse processo de transformação, de metanoia, de se envolver com as pessoas, meu coração começou a queimar por pessoas, por ajudar pessoas. Aí eu comecei a fazer Olha trabalhos aí, hein, voluntários, né? mulheres? Eu já estava Olha aqui, isso aí. antes da Diante padaria. de todos esses desafios. Vai, Cláudia. E aí comecei a me envolver, comecei a fazer trabalhos voluntários no CAPS, numa casa terapêutica para dependentes químicos, mulheres também, trabalho voluntário. E aí surgiu um grupo, né, de irmãos aqui da igreja, nós começamos a servir sopa, isso tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Começamos a servir sopa no centro da cidade, às madrugadas, e aquilo começou a queimar o meu coração. Eu estava cada dia me apaixonando por isso, por esse trabalho, de estar junto com as pessoas, dessas pessoas que ninguém queria olhar, sabe? Essas pessoas desamparadas. E a cada dia crescendo essa chama, esse amor, essa paixão por pessoas. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia e a gente teve que parar com todo o trabalho social, né? E aí um belo dia, uma amiga minha que está aqui, ela me contou uma experiência. Ela me contou uma experiência que o Espírito Santo falou com ela para ela partir um bolo que ela tinha feito e sair para dar a metade daquele bolo para as crianças. E ela obedeceu à voz do Senhor, do Espírito Santo, e Glória a encontrou as Deus. crianças e as crianças felizes, e aquilo queimou no meu coração. E aí eu tenho um grupo de devocional, eu leio livros, audiobook para elas, lanço desafios. E aí era véspera do dia da mentira. Dia da mentira não, né? Para o mundo é dia da mentira, mas para nós que servimos ao Senhor Da todos os dias é dia verdade. da verdade. E aí eu lancei um desafio para as meninas. Falei assim, meninas, no dia 1º de abril, cada uma faz um bolo, faz um pão e doa para o seu vizinho, para o seu parente, para um familiar. Né? Vamos levar verdade nesse dia que às vezes as pessoas estão esperando que alguém vai chegar com a mentira sem graça, né? Vamos levar Uau, verdade, vamos levar Jesus. E aí, assim glória. nós fizemos, as meninas fizeram. E aí, algumas mandaram os bolos para mim, porque nós já estávamos em época de pandemia, né? Era 1º de abril.
nós já estávamos na quarentena, e eu saí com a outra amiga minha, a Cássia, e nós entregamos esses bolos, e assim, Juliana, foi tão impactante para mim ver o sorriso daquelas crianças. Até então eu fazia trabalhos sociais só com adultos, né? Com os Sim. mendigos na praça da cidade, com os dependentes químicos. Quando eu vi o sorriso daquelas crianças me abraçando e falando, tia, tia, meu coração encheu de tanta alegria. Aí eu falei para as meninas, a experiência foi tão gratificante, falei, meninas, vamos fazer de novo semana que vem. E isso, 1º de abril, era numa quarta-feira. Por isso que nosso projeto é numa quarta-feira. E assim foi. 2, 3 semanas. E aí eu falei para as meninas, quem puder, quem quiser, vem aqui para casa. Vamos fazer os bolos juntos. Traz o que você tiver. Ovos, traz trigo. Vamos juntar o que a gente tem para fazer esses bolos. E assim, despretensiosamente, nós fazíamos esse bolo, reunidos, aquela tarde maravilhosa. À noite nós estávamos super cansadas, mas todo mundo feliz. Então, assim, Realizar. Deus começou a trabalhar não só através de nós, mas Deus também começou a trabalhar em nós. Tinha meninas que começou a participar do projeto e estavam com dificuldades na alma, e o Senhor começou a curá-las. Sabe? Uau. Essa é uma das recompensas do servir. A alegria, sim, sabe? A alegria de estar doando. E às vezes a gente saía achando que ia doar alguma coisa, nós fazíamos era receber. Alegria Glória do Senhor, restauração, edificação. E aí surgiu o projeto. E aí um belo dia o Senhor colocou no meu coração, né? Eu comuniquei com as meninas do grupo, meninas, vamos lançar aí um projeto, Padaria Solidária, Maná. E vamos ver até onde vai. Porque as famílias estão necessitando, né, por conta da pandemia, e não tem muito a ver, eu falei para elas, né, não tem muito a ver com o pão literal, porque eu sei que uma vez na semana nós levarmos um lanche para as crianças, não vai satisfazer a fome dessas crianças, mas tem a ver com esperança, sabe? Uma vez na semana, que uma pessoa, mulheres, sorrindo, chega com um lanche, sabe? Traz esperança, e nós colocávamos o adesivo sobre Jesus. Então, assim, era uma visita de Jesus na casa dessas famílias, através de nós, disfarçados de nós. Então, assim, um dia uma senhora falou assim, olha, vocês são respostas de Deus, respostas de oração, porque hoje eu não tinha nada para dar para os meus netos de lanche. Então, assim, eu percebi que aquilo não tinha nada a ver com aquele pão literal, mas sim com um propósito maior. O propósito de levar a palavra de Deus, mesmo sem palavras. De evidenciar Jesus, mesmo sem palavras. Amém. E foi aí que surgiu o projeto. E aí começou a aparecer mulheres doando. E começou a aparecer voluntárias doando dinheiro. Apareceu também o mercado também para ajudar, para nos ajudar. E aí apareceu uma velha amiga minha, de projeto social lá no CAPS. Eu conheci ela lá no CAPS, assim, e eu entendendo as conexões que Deus estava fazendo, as conexões que Deus já tinha feito no passado, né? Sim. Por conta do propósito. E ela falou assim, não, Cláudia, vamos divulgar. E eu nunca gostei de divulgar. Vocês, as meninas que estão aí, minhas amigas, sabem, né, a dificuldade que eu sempre tive com exposição. É outro processo que a gente trabalha também em relação a isso. É outro processo. E aí ela falou, não, vamos divulgar. Deus sabe o propósito do nosso coração, Deus sabe que a gente não quer aparecer. E aí eu falei, tá bom, você faz um vídeo, mas não me deixa aparecer, não. Você não deixa... Aí ela falou, não, tudo bem. E o primeiro vídeo que ela postou, começou a aparecer doação de todo lado, de outras cidades. E aí a nossa conta, assim, estava bombando de doações, e eu muito feliz. Glória a Deus. E o Senhor trazendo mais voluntárias, mais equipes. Hoje nós temos 2 equipes, né, que fazem em bairros diferentes. E muitas crianças têm sido abençoadas, muitas famílias têm sido abençoadas com a palavra de Deus. Então, Juliana, enfim, resumindo, tudo começou, Juliana, por um processo que eu achava que era algo que eu não ia conseguir superar, mas veio para mim amadurecer,
para me tirar da zona de conforto, para me fazer crescer e para me levar para onde Deus queria, direto para o propósito. Então, eu quero falar para você que está aí, se você Isso. se levantou uma onda, né, como eu vi naquele sonho, uma onda que você acha que é uma tempestade que veio para te matar, que veio para te derrubar, que você não vai conseguir, uma onda dessa pandemia que veio e você acha que você não vai superar, não vai sair dessa. Saiba que essa onda aí, ela veio para te aproximar de Deus, para te Amém. aproximar do seu propósito. E Amém. daqui uns tempos você vai olhar para essa onda e vai agradecer a Deus. E vai falar assim, como eu falo hoje. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor ter me tirado daquele lugar, por o Senhor ter me tirado daquela zona de conforto, por eu estar Amém. evoluindo a cada dia, pelo Amém. relacionamento que hoje eu tenho com Deus. Muito Amém. obrigado, Senhor. Então, hoje, eu olho para toda essa situação e não vejo mais o embrulho de dificuldade. Eu vejo os tesouros, porque a palavra de Deus fala que nós somos tesouros dentro de vaso de barro. E às vezes nós olhamos para nós, né? Olhamos para situações e só vemos o vaso de barro. Não vemos os tesouros. E eu quero dizer para você que dentro de você existem tesouros. Mas você olha para Amém. você, se olha no espelho e acha que você é um acidente, que acha que você está aí, está aqui vagando pelo esse mundo por acaso, que Deus errou. Deus não errou. Dentro de você existe tesouros, existe um Amém. propósito. E eu quero te Amém. falar que o que está dentro de você não é seu, não te pertence. Foi isso, Juliana, que eu Eita! compreendi, que o que Deus colocou dentro de mim não pertencia a mim, era para pessoas. E às vezes nós ficamos assim com egoísmo, sabe? Se achando, ai, tão inadequada, vitimizando, ai, eu sou uma coitadinha. Tudo, e olha, aí olha para minha história e pensa assim: ah, mas você não passou o que eu passei, você não sabe os traumas que eu passei. Todo mundo passou por algo difícil, mas tudo que você passou é para tirar da zona de conforto, é para você parar de olhar para o barro, para esse vaso e olhar para dentro desse vaso e ver os tesouros que está lá dentro, que não tem a ver só com você. Esses tesouros têm a ver com as pessoas. Então, o que eu entendo? Que o que tem dentro de mim, o que o Senhor tem colocado dentro de mim, tem a ver com outras pessoas, é solução para o reino, é solução para o mundo. Então, às vezes, uma palavra que você tem, uma empresa, Juliana está com um projeto maravilhoso, Mulheres Bem-Sucedidas, que é para descobrir Empreendedor. talentos, empreendedoras, né, Juliana? A Isso. empresa que está dentro de você, que o Senhor colocou dentro de você, não tem a ver só com você, tem a ver com muitas famílias que vão ser empregadas, muitas famílias que vão ser sustentadas com essa ideia, com Amém. essa empresa que existe dentro Eita! de você, com as palavras que existem dentro de você, com os sonhos que tem dentro de você, e você não tem coragem de se posicionar, ou fica aí olhando só para o barro e não enxerga os tesouros. Não é seu, não tem a ver só com você. Então libera, se posicione, Amém. vá Amém. tremendo, igual eu tô aqui, né? Porque isso aqui é muito novo para mim, live para Eu mim, tô só Jesus muito sabe. Mas feliz. vai Eu assim tô muito feliz. mesmo. Vai tremendo, mas vai com medo, mas vai. O Senhor já liberou uma palavra, você está debaixo dessa palavra. Então vai, porque o que tem aí dentro não tem a ver só com você. O mundo está clamando, pessoas estão esperando por uma palavra sua, pessoas estão esperando por essa empresa que está aí dentro, pessoas estão esperando por essa ideia. Steve Amém. Jobs, Bill Gates, né? Esses grandes homens, aquela ideia que eles tiveram não pertencia só a eles. Não veio para torná-los milionários, né? Aquele que criou o avião, que eu não me recordo o nome dele, não tinha a ver com ele. Foi Deus que plantou a ideia dentro dele para abençoar toda uma geração. Então, quantas Amém. mulheres que estão aí, que tá aí com um monte de ideia, Oh, meu empresas, Deus. sonhos, né? Oh, Projetos, mas fica se sentindo, eu sou coitadinha, os traumas que eu já passei, a minha vida é difícil, eu não consigo, eu não dou conta. Então, por experiência,
se volte para Deus. A tríade por experiência, a tríade que você precisa é o quê? Comece com Deus. Vá para o lugar secreto. Começa a conhecer o Deus que você há muito tempo ouviu falar, que você acha que conhece. Se relacione com Ele através do lugar secreto, da palavra, porque aí Ele vai te fazer, sabe o que Deus vai fazer? Vai começar a te conectar com pessoas, como Ele tem feito comigo, me conectando com a Juliana, me conectando com a minha primeira coach que eu tive há 2 anos atrás, a Idelma, minha amiga, me conectando com as minhas amigas que estão aí, me conectando com todas essas mulheres que hoje fazem parte do projeto. Deus vai conectando as pessoas que vão te ensinar, que vão te mentorear, que vão te desafiar para você crescer. Ele vai usar pessoas. E através desses desafios, você sai da zona de conforto, porque aí você precisa de buscar conhecimento na palavra, livros, você precisa estudar, fazer cursos, né? Surge essa necessidade. E por aí vem o processo de metanoia, de transformação de mente, de mudança de mentalidade. E aí, quando você muda sua mente, começa a transformar a sua mente, os resultados são inevitáveis. Você vai mudando de comportamento, mudando de atitude. Isso é inevitável. Coisa linda, Cláudia. Gente, eu tô aqui chorando, porque essa mulher tinha vergonha de colocar a foto dela em chamadas de culto. Para fazer essa live, já tem o quê? 3 semanas, eu acho. Vamos fazer uma live, Cláudia. Vamos fazer uma live para divulgar o projeto, para falar da sua história. Você é uma pedra preciosa. Olha aí, olha que presença. Teve alguém que colocou, que presença de Deus. Eu também tô aqui sentindo, que presença de Deus, que coisa gostosa. Viu como é que fluiu? Falei, vai fluir, minha filha. E eu abro e vai fluir, vai fluir. E foi o que aconteceu, fluiu. Mas eu queria deixar um texto. Eu acho que existem algumas mães aqui de crianças também com deficiência. Não existe, Cláudia? Eu acho que existe. Existe alguma mãe aqui vivendo a mesma realidade que a Cláudia viveu? Coloca aí eu. Existe, dá um oi aí, fala aí. Eu acho que não. Eu vi uma mãe que botou na hora que você estava falando. Então, assim... Se existe, eu não sei qual nível que você está. Se você está enxergando ainda esse presente com um embrulho de dificuldade, com um embrulho de dor. Mas não. Começa a desembrulhar esse presente, que você vai surpreender tanto. Tanto como o Senhor até hoje tem me surpreendido. Todos os dias eu aprendo. Aprendo com meu filho. Todos os dias surgem novos desafios, né? Não tem sido fácil, nunca foi fácil. Mas o Senhor sempre esteve comigo, nunca me abandonou. Me colocou pessoas, me conectou a pessoas especiais para me ajudar no processo com meu filho. Sabe, me colocou em lugares. Hoje ele faz um tratamento num hospital que é referência, no Sara Kubitschek. Eu consegui uma vaga lá, assim, que foi milagre de Deus. Quando eu cheguei lá, as mães perguntavam assim, mas com quanto tempo você conseguiu essa vaga? Eu falei, com 6 meses. E elas falavam assim, pois eu tenho 7 anos que eu tô esperando uma vaga aqui. Então, assim, Deus não vai te deixar sozinha. Não vai te deixar só. Ele vai colocar pessoas, vai colocar profissionais. Assim como o Senhor tem me conectado a pessoas, a circunstâncias, a situações. Então, é isso, minha irmã. O Senhor todos os dias coloca tesouros dentro de nós, na nossa frente. Muitas vezes nós não enxergamos, porque estamos com travas aí. Amém, Cláudia. Existe um texto lá em Lucas 8. É o texto que eu tenho trabalhado dentro desse grupo, Mulheres Bem-Sucedidas. Mulheres Bem-Sucedidas é um grupo que eu tenho trabalhado. Deus me deu no processo de coach esse tema, né? Que virou até um congresso de igreja local, mas é um tema, é um nome que vai virar uma mentoria no futuro. E é onde eu vou trabalhar mulheres bem-sucedidas nas suas emoções, mulheres bem-sucedidas na sua vida familiar e mulheres bem-sucedidas na carreira, no sonho. Porque, assim, quando a gente que trabalha, né, no ministério, a gente vê que existem tantas mulheres que vivem frustradas, porque em determinado momento da vida desistiram da sua carreira. Seja porque engravidou antes, né, de conhecer Jesus, seja porque no meio do caminho alguma coisa aconteceu
E aí, essas mulheres tiveram que fazer um outro caminho, mas hoje, quando olha para trás, fica olhando para o passado e pensando, ai, mas se eu pudesse, não, não é se eu pudesse, você pode. Enquanto a vida, a esperança. Você pode. Cláudia acabou de te mostrar isso. Com Ela com um certeza. filho Juliana, eu cadeirante, queria falar ela foi algo se formar. Fala, Cláudia. Eu queria falar algo sobre o seu projeto. Eu queria até ler, Sim. tem a ver com isso aqui. Ó. Ler aqui o Salmo 139, o versículo 16. Olha o que diz aqui, coisa mais linda. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, assim, Juliana, como que eu vejo isso aqui? Todos os dias, né, você que está aí, todos os dias da sua vida foram escritos por Deus nesse livro. Olha o quanto nós somos valorosos, quanto nós somos importantes para Deus. Nós temos um livro a nosso respeito. O Senhor escreveu a sua história. Porém, Juliana, eu vejo isso, eu faço uma analogia como nós pais, mães, fazemos planos para os nossos filhos, né? Nós temos aqui já, né, tudo esquematizado, os nossos planos para os nossos filhos, de fazer faculdade, né, de muitas coisas que nós não vivemos. Nós temos um plano para eles. Só que esse plano que nós fazemos para os nossos filhos não vai depender só de nós. Vai depender Sim. das decisões dos nossos filhos. Sim. E aí, onde que entrou a minha experiência com coach, Juliana? Porque por ter emoções deturpadas, por não compreender os meus comportamentos, determinados comportamentos, a raiz de determinados comportamentos, eu tomava decisões, fazia escolhas que me afastavam do propósito de Deus, que me afastava daquilo que o Senhor já tinha escrito para a minha vida. E aí, através do coach, do processo do coach, o que aconteceu? Eu comecei a me encontrar, comecei a ter consciência, sabe? Comecei a ter consciência das minhas emoções, a ter consciência dos meus comportamentos, por que eu tinha determinado comportamento, situações que eu me comportava da mesma forma há anos e queria mudar, mas não sabia a raiz daquilo, não sabia como mudar. E aquilo me fazia tomar decisões que só me afastavam do propósito de Deus, daquilo que já estava escrito sobre mim. E foi aí, quando eu conheci o coach, eu comecei a trazer essa consciência e passar por um processo de metamorfose junto com a palavra de Deus, porque a minha primeira coach, você também, né, trabalha junto com a palavra de Deus, que é a nossa base, nosso fundamento. E aí começou esse processo de metamorfose, de autoconhecimento, que me levou a mudar de comportamento, a mudar, a ser mais intencional nas minhas decisões, no meu dia a dia, né? A ter comportamentos mais assertivos por ser mais intencional, porque eu tinha consciência o porquê de determinado comportamento. Um exemplo que eu te dou, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, já falei isso para você, muita dificuldade. E isso, às vezes, me sobrecarregava demais, porque tantas responsabilidades, né, como você já falou. E falando sim para todo mundo, e às vezes negligenciava até minha família, né? Por conta de sair falando sim para todo mundo. E aí, no coach, eu descobri que esse comportamento, essa dificuldade de dizer não, vinha de uma raiz de rejeição, né? Uma raiz de rejeição lá da minha infância. Então, quando você descobre a raiz de um determinado comportamento, você começa a ser intencional, mais intencional, né? Então, aparecia uma oportunidade e eu sabia, não, isso está me prejudicando. Então, muita dor no meu coração. Desculpa, meu irmão, minha irmã, mas hoje eu não posso. Hoje eu não posso. E sofria, sabe? Eu ainda estou no processo. Ainda estou no processo de muitos comportamentos. Mas hoje eu tenho a consciência. Tenho essa consciência de vários comportamentos e de ações, de hábitos, de crenças também, né? Que estão sendo reprogramadas, que vão me levar para onde eu quero ir. Que vão me levar
para o propósito de Deus, que eu sei que Deus ainda tem muita coisa na minha vida. Então, Sim. eu já quero fazer propaganda aí do projeto da Juliane, que eu quero fazer parte, né? Quero ser uma das primeiras, porque nós precisamos disso, nós precisamos de instrução, nós precisamos ser mentoriadas, nós precisamos descobrir quais são as nossas crenças, quais são os impedimentos, né? Aquilo que interfere no nosso comportamento, interfere nas nossas decisões, porque são elas que vai nos levar ou vai nos afastar do nosso propósito, é as nossas decisões. Deus já escreveu, já lançou uma palavra sobre você, já está escrito sobre a sua vida, né? Mas as suas decisões podem te afastar desse propósito. Processo, isso aí. Então, essa é a minha experiência com o coach. Assim, para quem não conhece, é um processo muito lindo, né? Que faz com que a gente tenha clareza de muitas coisas que no decorrer da vida a gente não consegue ter, até mesmo sendo já como a Cláudia aqui, já está de frente ao trabalho, assim como eu também tive esse processo de fichas caírem, de eu perceber também com a minha coach o quanto eu me doava muito e acabava me tornando uma pessoa em que eu só me doava, só pensava no outro e esquecia de mim. E aí também fazendo esse processo. E Cláudia, agora eu acho que foi o último ou penúltimo encontro, né, nós vivemos um processo lindo que ela falou aqui agora. Ela entendeu qual era a raiz que fazia com que ela não conseguia dizer não. E quando a gente foi mexendo, eu fui mexendo, a gente achou. E ela agora está fazendo o caminho dessa restauração, está sendo lindo, para a glória de Deus. Mas eu ia falar, Cláudia, para a gente encerrar, no texto, que é o texto que eu tenho trabalhado com esse grupo, né? Que vai sair a mentoria, em nome de Jesus, eu acredito, tenho estabelecido uma meta que no começo do ano aí essa mentoria vai sair e vai ser poderosa, porque eu creio, porque Deus está no negócio. Está lá em Lucas 8. Lucas 8 diz assim, ó, lá na parábola, onde está a história da parábola do semeador. Lucas 8 diz assim, ó, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoado, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doença. Quem aqui foi liberta? Tem um monte de crente aqui, que eu sei. Né? Se não tiver, aí tu vai ser hoje, em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus. Ai, meu pai. Olha, mulheres que foram curadas e libertas. Olha o que o texto diz, de espírito malignos. Essa era eu. Essa daí era eu. E doenças, quantas doenças na alma eu tinha, meu Deus. De rejeição, de não aceitação. Essa daí sou eu, estou aí nessas mulheres. Olha aqui. Maria, chamada Madalena. Né, Juliana? Escassez. Olha, aqui eu falei do testemunho, eu já falei da vida da Cláudia toda, né? Também, meu Jesus. Da história que nós vivemos, que para mim foi a minha maior experiência atendendo no coach. Nós fizemos um processo de um exercício de sala, identificamos qual era o problema, fizemos o exercício e eu falei para ela, olha, Cláudia, agora tu profetiza, minha filha. Corre atrás disso aí. Qual era o sonho dela? Uma casa com 4 quartos e uma piscina para o filho. Mas as crenças impediam ela de viver esse processo. Não era falta de dinheiro, não, eram as crenças. As nossas crenças nos limitam. As crenças que foram construídas em nós desde criança, que a gente não é merecedora. Como eu comecei a dizer, você foi uma obra do acaso, eu falei aqui, né? Você foi um acidente. Olha aqui, já constrói uma crença. Teu pai dizer para você e sua mãe dizer para você, não, você veio por um acaso. Já construiu uma crença em mim, gente, isso. Poxa, eu sou obra do acaso. Eu aqui dentro dessa casa, eu caí de paraquedas, né? Já construí uma crença. E aí nós identificamos isso, a Cláudia fez esse exercício de sala, que é a coisa mais linda. E foi 15 dias, não foi nem 15 dias, eu acho. 10 dias depois, 15 dias. Ela me manda foto no telefone. Eu chorei. Eu tenho discípulos aqui que lembram disso. Ela botou assim, aconteceu! Aconteceu! E botou a foto da piscina, a foto do quarto. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tenho declarado isso sobre as mulheres. A maneira que você se vê, assim será. Provérbios diz isso.
Assim como a tua alma vê, assim é. Como você se vê? Bem-sucedida nas tuas emoções, curada, liberta, restaurada, ou você se vê aqui como essas mulheres ainda endemoniada, presa, aprisionada, pensando, ai, o que os outros vão dizer se eu entrar numa faculdade, como é que vai ser se eu encarar essa profissão, eu não tenho capacidade, como é que você se vê, minha irmã? A maneira que você se vê, assim você é. E eu quero te dizer que você não é uma derrotada, você é uma mulher mais do que vencedora, liberta, em nome de Jesus. Ok? E aí o texto diz... tesouros dentro de si. Cheia de tesouros. Né, Juliana? As crenças nos impedem de enxergar esses tesouros. Crença de escassez, crença de não merecimento, né? E interfere até na nossa fé, nosso relacionamento com Deus. Essas crenças que foram introduzidas ao longo da nossa caminhada, na nossa infância, ao longo da nossa vida. Então, nós precisamos de trazer a consciência, né? Quais são as minhas crenças, né? Eu tenho uma toda vez, Juliana, eu lembro de você, quando eu chego no supermercado. Eu lembro de você contar sobre uma crença que você tinha de escassez, né? Que você chegava, você ia tudo mais barato. Você não desfrutava de um sabão em pó de qualidade, né? De algo de qualidade, porque você tinha aquela crença de escassez, como se ia fazer falta. E não era porque não tinha dinheiro. Não era porque não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro pro melhor. Sim, mesmo mas... podendo desfrutar. Isso aí. E a palavra de Deus diz que Deus nos deu vida e vida em abundância. Essa abundância é aqui na terra. A abundância que Deus tem pra gente, pra mim, pra tua vida, é aqui na terra, minha irmã. É pra você. É pra você, então toma posse. E no coach, eu já pastoreando, a gente passou pelo processo agora na pandemia. Cara, a ficha caiu, eu falei, meu Deus, eu ainda tenho essas atitudes, eu preciso mudar isso. Eu encorajo o meu marido a usar do melhor, mas eu mesmo não uso. Que isso? Não, isso tem que acabar. Então... E essa abundância, né, Juliana, não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver com bens materiais, mas é em todas as áreas da nossa vida. Abundância todas as áreas. Né? Um relacionamento saudável com os parentes, com os filhos, né? Porque no coach a gente trabalha tudo isso, com filhos, com servir, né? O que a gente aprende? Quando eu escutei o Paulo Vieira falando, né, sobre crescer e contribuir, nós precisamos crescer para contribuir, porque quanto mais nós crescemos, mais nós temos condições de contribuir, né? Então isso é uma vida plena. Uma vida plena espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida. E Jesus promete isso para nós, essa vida com abundância, né? Lá em João. Ele promete essa vida com abundância para cada uma de nós. Mas por conta de tantas crenças, né? Nós ficamos aí à margem, né, do nosso propósito. É verdade. Deixa eu fechar o texto aqui. Aí o texto diz, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus e os seus discípulos com os seus bens. Olha isso. Oh, glória a Deus. A revelação aqui que Deus me deu. Deus vai levantar uma geração de mulheres que vão ser mantenedoras do reino de Deus. Eu quero profetizar isso aí sobre a tua igreja. Deus vai prosperar tuas ovelhas aí, tuas ovelhas mulheres, em nome de Jesus. Deus vai prosperar essas mulheres aí que estão contigo no projeto. Vocês não vão precisar ficar pedindo mais nada a ninguém, porque vai vir... As mulheres mesmo vão ser tão prósperas, elas vão crescer tanto que elas estão contribuindo e Deus vai fazer. Quando você ver, você vai falar, meu Deus, mas gente, a gente já tem tanto. Já tem tanto. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Cláudia, sobre a vida das tuas amigas que estão aí, que te ajudam. Eu quero profetizar isso sobre a vida das minhas meninas. É essa palavra aqui, nós seremos aquelas que fomos libertas de demônios, curadas nas nossas emoções, mas que hoje nós entendemos que quem nos libertou, quem nos salvou foi o nosso Pai, e em